O Bolsonaro, que mais uma vez foi vaiado em público, não era ele que podia sair às ruas porque a população o abraçava, toda vez que ele saía uma multidão se formava? Então, Bolsonaro foi ao campo de futebol e foi vaiado no jogo do São Paulo. Esse é o Datapovo na cara do Bolsonaro. Ele deve ter feito isso para dar uma testada na popularidade dele, para ver como a população iria reagir quando o TSE iniciar o julgamento. E ele viu que não vai ter solidariedade alguma. E a direita, ó, esfrega as mãos esperando a cassação do Bolsonaro, ainda mais agora, depois dessas vaias, mostrando que Bolsonaro não é, nunca foi e nunca será a unanimidade. Mas você vai colocar nos comentários, você acha que esse movimento popular, o Datapovo, empurra o Bolsonaro para a cassação? Você acha que ele ficou chateado de ter sido vaiado? Se você curtiu as vaias, deixa o seu like e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele foi nesse jogo do São Paulo contra o Sport Recife, quase o São Paulo, não ia falar volta pra casa, né? Mas fica em casa, porque passou ali. Eu não vi o jogo, eu queria ter visto se o Wagner Love jogou, mas eu não sei. Enfim, o Bolsonaro, um pé friozaço, foi até o Morumbi assistir o jogo do São Paulo, mas ele não tinha sido convidado, ele foi de penetra. Quem havia sido convidado foi o Tarcísio de Freitas, o governador do estado. E aí o Bolsonaro foi, e ele quis dar uma de malandrão, uma de espertão, passando pela população ou pelos torcedores que estavam nas cadeiras cativas. Ou seja, ele quis ser visto, ele quis deixar que as pessoas o vissem, porque ele esperava que ele fosse aplaudido, ovacionado, que vídeos circulariam nas redes sociais com gritos de mito, 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 mas ele virou um mico, porque ele foi vaiado. O pessoal bateu palma, gritou, mas as vaias foram fortes, estragaram completamente os planos do Bolsonaro. Ele recebeu um choque, uma torta de Datapovo assim na cara, porque os bolsonaristas sempre ficavam falando, né, na época lá do Datafolha, não, olha só, e essa pesquisa é uma pesquisa fraudulenta, porque ela não corresponde à realidade. O Lula não pode sair de casa que ele vai ser xingado, que o pessoal vai criticá-lo, e o Bolsonaro pode, tá aí, ó. Toda vez que o Bolsonaro sai, ele é hostilizado. Não tem jeito, Bolsonaro. Você, de fato, virou o Bozo. Você é o Bozão, é o Bozo que sai à rua e é vaiado. E depois ele fica, ah não, é porque eu não estava com a camiseta do São Paulo. Eu sou porco, todo mundo sabe. Como se desse assim, ah não, eles estão vaiando ele por ser palmeirense. Não, estão vaiando você, Bolsonaro, porque você foi um péssimo presidente. E o Datapovo mostra todo o seu fracasso de popularidade agora. Você não é mais aquele mito que recebe, porque ele falou isso naquela reunião com os embaixadores. Não, eu saio nas ruas, a população me abraça. Tá aí. E quer mostrar a mostra do Datapovo que é quase cabal. Foi na semana retrasada o próprio Bananinha sendo vaiado também no estádio do Corinthians. O Eduardo Bolsonaro foi junto com o Tarcísio de Freitas distribuir títulos de posse de terra lá no estádio do Corinthians. Não houve jogo, mas sua cerimônia foi lá. E quando o Bananinha começou a falar, vaias, ele não teve aplauso não, vaias, todo mundo, o estádio inteiro, o Itaquerão inteiro vaiando o Eduardo Bolsonaro. E ele, ô gente, pera lá, quem é palmeirense é meu pai, quem é palmeirense é meu pai, nem de São Paulo eu sou, né? Não sei como que ele tem domicílio em São Paulo, ele é deputado estadual por São Paulo. Ele não sabe de nada, ele não deve nem saber qual é a rodovia dos Bandeirantes, mas enfim, ele foi vaiado, foi constrangedor, mostrando que a moral dos Bolsonaros está muito baixa. Nem Flávio, nem Bolsonaro, nem Flávio, nem Eduardo, nem Jair Renan, nem ninguém. Só Michele, que deve ter ficado assim com um sorriso de orelha a orelha, vendo primeiro o Eduardo sendo vaiado e depois o Bolsonaro. Só que tem um ponto interessante dessa visita do Bolsonaro ao Tarcísio de Freitas em São Paulo. O Bolsonaro ele passou por uma consulta médica, porque é possível que ele faça uma nova operação, um novo procedimento na região da barriga, por conta do episódio que aconteceu lá em Juiz de Fora. Vira e mexe, o Bolsonaro ele sofre com obstruções do trato intestinal. A mais recente que foi divulgada, aconteceu lá nos Estados Unidos. Depois dos episódios lá do 8 de janeiro, o Bolsonaro ele se entupiu de banana, ele engoliu muita banana, ele deve ter engolido assim a banana até o talo, sem nem mastigar, e teve uma obstrução, porque ele não pode comer banana depois de um certo horário. A dieta dele é toda regrada, e ele teve uma obstrução que rapidamente
foi desobstruído lá nos Estados Unidos. E já havia esse burburinho que ele poderia passar por um novo procedimento. E agora esse procedimento está para ser agendado, quiçá já foi. Essa é uma informação do Metrópolis, nós não sabemos se foi agendado ou não. Eu acredito que esse procedimento tem tudo para ser agendado ou para ser realizado lá pela semana do dia 12 de junho. Porque é justamente a semana que vai iniciar o julgamento do Bolsonaro que poderá cassá-lo. Como nós já explicamos, já vim aqui, já trouxe para vocês todos os detalhes desse julgamento do Bolsonaro, link aqui no card. A Carolina Brígido falou que, ao que tudo indica, o julgamento do Bolsonaro, que vai cassar os direitos políticos dele por conta daquela reunião que ele teve com os embaixadores, tem tudo para ser marcada no dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio. O TSE se reúne às terças e quintas, mas é bem possível que haja uma reunião extraordinária, uma sessão extraordinária no dia 14, na quarta. Então o julgamento do Bolsonaro começaria na terça e terminaria na quinta, daqui uma semana praticamente. Vamos ver como que vai rolar essa cirurgia do Bolsonaro. Eu acredito que ele vai colocar bem ali para se vitimizar, porque a estratégia do PL, que foi revelada pela Bela Megali, é apostar no discurso da vitimização. Como nós já sabemos que, como ele está usando já faz aí alguns bons anos. Bolsonaro não começou agora a usar o discurso do perseguido, da vitimização, não. Ele já está usando isso já faz aí um bom tempo e o PL aposta nisso. Só que para dar certo o discurso da vitimização e da perseguição, é importante que haja um endosso, um apoio popular. O que não parece estar acontecendo, pelo menos nesse momento, haja visto o que aconteceu com o campo de futebol, onde Bolsonaro foi super vaiado pelos torcedores do São Paulo. A direita, ou a extrema-direita, vê esses episódios do Bolsonaro e simplesmente esfrega as mãos. Claro, porque o Bolsonaro, ele é um problema. Primeiro porque ele acaba concentrando uma certa quantidade grande de votos em torno dele, impedindo que novas figuras possam despontar, como no caso Romeu Zema e até o próprio Flávio. Bolsonaro tem atuado para boicotar o Flávio, link aqui no card. Então a cassação dele facilitaria esses novos candidatos. E também essas vaias mostram que ele não tem tanta força assim. E já há uma preparação não para 2024, mas para 2026. 2024, o Bolsonaro ainda vai ter uma certa influência, ao que tudo indica, para a formação dos prefeitos. Mas em 2026, muitos bolsonaristas mais conservadores já até avaliam que é interessante manter uma certa distância do Bolsonaro. Óbvio, porque ele tem halitose, uma coisa horrível, né? Possivelmente. Então vamos ficar longe dele para não sentirmos o bafo. Mas também esse bafo dele pode ser um bafo contagioso que pode acabar prejudicando os nossos votos. O futuro de Bolsonaro vai ser um futuro terrível, né? E possivelmente regado a muitas vaias.